primeira coisa que eu quero adiantar para você é o seguinte: boa parte de nós acredita que nós não temos nada a ver com Judas. Aliás, algumas tradições religiosas separam até um dia no ano para fazer aquilo que chamam de malhação do Judas. Faz um boneco lá do Judas, no Nordeste tem muito isso, né, eu acho. E o pessoal sai batendo no Judas, descontando no Judas todas as suas raivas e tal, por aquilo tudo, né? Na verdade, a gente estudando um pouquinho a palavra, você vai perceber que já de antemão, Judas tem alguns traços que se manifestam também na nossa vida, tá? E não se ofenda por isso, pelo contrário, eu quero que você, assim como eu, ao estudar um pouco mais da vida dele, também possa olhar para si mesmo e perceber que a gente, irmãos, até agora, nós vimos os apóstolos, aqueles assim que nos serviram de encorajamento, né? De pessoas comuns, com defeitos comuns, típicos, e que foram usados por Deus de forma admirável, mesmo com todas as suas incoerências. Mas Judas nos serve de advertência sobre como o nosso potencial perverso pode nos levar também às mais sérias consequências. E a consequência de Judas, aquele que traiu a Jesus, o levou a se tornar famoso, mas de forma negativa, o mais desprezado dos discípulos. Atos capítulo 1, Lucas nem sequer cita Judas. Nas outras listas dos evangelhos, Judas está por último, porque ele cometeu o mais temível e hediondo ato individual de toda a história humana. Talvez depois do pecado adâmico, do pecado de Adão, da pessoa, né? Talvez a traição de Judas tenha sido a mais conhecida história de torpeza do coração humano. Judas é esse personagem. Judas é um homem que desfruta de privilégios, caminha com Jesus, permanece com Jesus durante muito tempo, mas também permanece na incredulidade do seu coração. E segundo alguns estudiosos, ele partiu para a eternidade sem esperança, fazendo alusão da forma com a qual ele morreu, que nós vamos conversar um pouquinho no final dessa nossa mensagem. Judas nos ensina que a proximidade superficial pode levar a um coração endurecido. Judas nos ensina também que mesmo os atos pecaminosos de uma pessoa também não impedem que o plano de Deus se cumpra. Porque Judas veio para cumprir exatamente um papel que havia sido prescrito para ele. Também nós vamos conversar um pouquinho depois sobre isso. Judas é este personagem que pode provocar na gente, ao mesmo tempo, a manifestação da nossa ira, da nossa revolta, da nossa raiva descontada sobre esse personagem, mas também pode fazer com que olhemos para nós mesmos e identifiquemos, irmãos, como que este caráter, essa inclinação humana, se levada às últimas consequências, podem nos levar para circunstâncias muito difíceis. Mas mesmo assim, Judas acabou sendo tesoureiro do grupo de Jesus. Sabia disso ou não? Em João capítulo 12, ali é uma referência clara que Judas se tornou tesoureiro de Jesus, ou do grupo de Jesus. O pai dele se chamava Simão. Judas Iscariotes, homem. Cariote vem de Queriote, que é a cidade ou lugarejo de onde ele veio. Então, Judas o Iscariote, Judas aquele homem que veio de Queriote. Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo número 26. Vou começar com uma passagem muito conhecida de todos vocês, eu penso, que é a passagem em que Jesus indica aquele que o haveria de trair. Capítulo 26 de Mateus, o Evangelho, verso número 20 em diante.
Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-se: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Mas essa passagem aqui dá até algumas histórias. Conta-se de que um pároco novo assumiu a sua paróquia e não, assim, ele não tinha ele era brasileiro, é claro, ele não gostava muito de argentino. Sabe essa rivalidade assim no futebol? Ele não gostava muito de argentino. Então, assim, todo sermão ele gostava de dar uma cutucadinha, sabe, nos argentinos. E nos primeiros sermões dele, ele disse o seguinte: olha, Jesus estava muito bravo um determinado dia, porque os fariseus perturbavam muito Jesus. Os fariseus eram argentinos natos. E aí o povo ficou: peraí, que isso? Falar de Argentina assim, mas tudo bem, está começando. No segundo sermão dele, né, ele falou a respeito de Herodes. Que Herodes fez de tudo para matar Jesus, perseguiu o menino Jesus. Ninguém me tira da cabeça que Herodes era argentino. Aí a turma já chamou ele para conversar, falou: peraí, o senhor está forçando, não dá. Que isso? O senhor não pode falar assim que fariseu era argentino, Herodes argentino. Primeiro que não era, mas depois nós estamos aqui na fronteira, Brasil e Argentina, a gente faz comércio com eles. Para com esse negócio, é só futebol, não tem, nós somos tudo América do Sul. Para com isso. Aí ele falou: tá bom, eu vou tentar me consertar. Aí ele falou assim, no terceiro sermão: meus caros irmãos, Jesus está ali, comendo com os discípulos todos, prestes a celebrar a Santa Ceia. Agora é uma refeição comum, é a Páscoa que está sendo celebrada. E aí Jesus fala que um deles haveria de trair. E Judas chegou para Jesus e perguntou: Jesus, porventura sou eu? Eu não sei espanhol, Kelly, só tentei. Mas ele não quis dizer que era argentino. Entendeu? Era alguém que fala espanhol. O Judas tem, irmão, primeira coisa, eu vou passar rapidinho aqui várias passagens com vocês, mas a primeira coisa que nós precisamos entender a personalidade de Judas, ou pelo menos a atitude dele, é que Judas tem uma tensão muito grande. Está dentro de uma tensão muito grande que eu quero logo de cara esclarecer para vocês. Ou pelo menos, se não esclarecer, deixar dúvidas, que também é uma boa coisa. Né? Qual é a tensão? Jesus escolheu cada um dos seus discípulos, cada um dos seus apóstolos. Mas também, Judas é alguém que escolhe Jesus, de certa forma. Por motivações equivocadas, Judas permaneceu com os discípulos, até mesmo em circunstâncias muito difíceis. Em João capítulo 6, não precisa abrir na sua Bíblia. Em João capítulo 6, Jesus fala claramente a respeito de si mesmo, como sendo o pão da vida. Jesus se identifica como alguém que é especial, e muita gente se escandaliza. E começaram a ir embora. E Jesus olha para aqueles discípulos e diz: vocês querem ir embora também? E Judas não vai embora, permanece ali. Mas Judas também é motivado, também é movido por uma expectativa de que o Messias viria e libertaria aquele povo da opressão de um outro povo. Por outro lado, no Salmo 41, verso 9, já estava previsto aquele comportamento de Judas, de traí-lo, de entregá-lo. Em João capítulo 17, quando Jesus está fazendo a sua oração intercessória, a sua oração sacerdotal,
no meio da oração, Jesus fala assim: olha, eu cuidei de cada um que o Pai me deu, e nenhum se perdeu, exceto aquele filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ao mesmo tempo que, veja bem, ao mesmo tempo que Judas está sendo movido, né, ele tem uma expectativa com relação a Jesus e começa a seguir Jesus, por outro lado também Jesus o escolhe sabendo que ele haveria de cumprir aquele papel. Eu confesso para os irmãos que esse é um assunto que me intriga bastante. Qual é o assunto, para ser mais claro? De um lado, nós temos Deus em sua soberania, traçando os caminhos, determinando as coisas, para que o final aconteça segundo Deus. Mas, por outro lado, também tem a responsabilidade humana. E que a Bíblia deixa claro que Judas é responsável pelos seus atos, porque ele traz Jesus, mas ao mesmo tempo está cumprindo um papel estabelecido, escrito por Deus. E quem me ajuda a entender de forma mais clara isso, menos técnica, é o pastor batista Charles Spurgeon, que ele diz assim, que o ser humano é responsável e, ao mesmo tempo, Deus é soberano. E essas duas linhas, ou seja, a soberania divina e a responsabilidade humana, são duas linhas paralelas que, na nossa cabeça, jamais vão se encontrar. Mas que em algum ponto, em algum dia, se encontrarão na eternidade. São duas linhas que Deus vai fazer com que elas se entreguem à convergência no trono de Deus, de onde procede toda a verdade. Isso quer dizer que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, essa tensão também vai acontecer em algumas circunstâncias da nossa vida. Deus nos responsabiliza pelo pecado que nós cometemos, mas Deus também escolhe aqueles que hão de herdar a salvação. E como é que essas duas coisas se juntam? Não sei. E a gente tem que se debruçar diante de determinadas coisas que são misteriosas mesmo e dizer, Deus é Deus e eu sou homem. Nós pregamos chamando as pessoas ao arrependimento, falando se arrependa dos seus pecados, venha para Jesus. Mas por outro lado também a gente sabe que a Bíblia deixa claro que Deus está chamando de forma poderosa e irresistível as pessoas para a salvação. Então as pessoas que se perdem são responsáveis, e ao mesmo tempo Deus é soberano quando as escolhe. É assim que é assim que a Bíblia descreve. Vou dar um exemplo disso na Bíblia. Em Gênesis capítulo 50, no finalzinho do livro de Gênesis, ao desfecho de uma das histórias mais bonitas do Antigo Testamento, que é a história de José. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos. José é filho de Jacó. Vendido pelos seus irmãos, jogado num buraco, vendido pelos seus irmãos, levado até o Egito, é preso, prospera no primeiro momento, é preso depois retorna para, né, o seu lugar de administrador de todo o Egito. Sua família vem para comprar alimento lá no Egito, seus irmãos vêm, pulando vários detalhes da história. José se encontra, os reconhece. José, num primeiro momento, parece que não vai perdoá-los, mas depois acaba perdoando cada um deles. Mas no capítulo 50 tem um detalhe interessante. O pai deles, Jacó, morreu. E Jacó tinha feito José prometer de que seria enterrado lá na terra de onde ele veio. Então José procura o faraó e diz assim, eu preciso enterrar meu pai lá na terra dele. E o faraó permite. Mas quando os irmãos ficam sabendo que o pai morreu, que José ia enterrá-lo lá, eles já estavam esperando, assim que José voltar do enterro do pai, ele vai descontar na gente e nós vamos acabar morrendo. Finalmente, porque enquanto o pai estava vivo, ele não quis se vingar da gente, mas agora chegou a vez dele se vingar da gente. E aí, irmãos,
Gênesis capítulo 50, verso 20, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para você. José diz assim para os irmãos, depois da morte do pai: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Os irmãos de José fizeram por mal, mas Deus fez por bem. Judas fez por mal, mas Deus fez por bem. Vocês entenderam? É assim que Deus trabalha, irmãos. Tem coisas de Deus que a gente não vai entender em sua totalidade. A gente tem que se aperceber de que Deus não faz nada de errado. Judas teve a oportunidade de deixar o seu pecado. Ouviu apelos para mudar o que estava prestes a fazer. Muitas lições se aplicavam, talvez, diretamente a ele. Nós sabemos, irmãos, que Judas era avarento, o amor dele ao dinheiro era muito grande. Será que a parábola do administrador infiel não tinha endereço certo? Ou pelo menos Judas não deveria ter entendido? Será que a mensagem sobre as vestes nupciais Judas não deveria ter acolhido? As pregações de Jesus sobre o amor ao dinheiro, Mateus capítulo 6, que nós não podemos servir a dois senhores. Sobre o orgulho. Quando Jesus diz no capítulo 6 de João, verso 70, Jesus, para todo mundo ouvir, Jesus diz assim: um de vocês é diabo. Diabo é a palavra grega para enganador. Aquele que finge, aquele que parece, mas não é. Judas tem que ter ouvido isso. Em outro lugar, Jesus ainda fala assim: ai daquele que me trair. Então, assim, o coração de Judas foi oportunizado a ele o analisar a si mesmo. Mas Judas continuou com o coração duro, mesmo ouvindo tudo isso. Qual é a desilusão de Judas? Vamos agora para o nosso segundo momento. A desilusão de Judas é que nem sempre Jesus preenchia as expectativas e ambições pessoais dele. Aliás, os discípulos nem sempre tinham uma expectativa de cunho espiritual sobre Jesus. Apesar de terem deixado tudo para seguir Jesus, eles tinham expectativa de recompensa. É por isso que Jesus fala para eles assim: olha, não há quem tenha deixado casas, pai ou mãe, por amor de mim, que não receba já no presente, muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Ou seja, Jesus sabia que o coração deles estava à busca de recompensa. E o principal representante desse pensamento era Judas. E outros que deixam transparecer isso, como nós já vimos, é Tiago e João, que queriam um se sentar à direita e outro à esquerda do Senhor. Contar com isso, com a recompensa. Mas para Judas, isso era elevado à 10ª potência. Em João capítulo 6, durante o ministério de Jesus na Galileia, Jesus se referiu a Judas de uma forma muito enfática, dizendo claramente: um é diabo. Jesus tinha um conhecimento que ninguém tinha, irmãos, que ninguém possuía. E o desapontamento no coração de Judas já era perceptível para Jesus. A sua incredulidade, a sua impenitência, ou seja, a falta de reconhecimento de pecado, era reconhecível por Jesus. E o seu coração continua se endurecendo cada vez mais e mais e mais e mais. Como que alguém seria capaz de dividir o prato de comida com alguém, que é o que acontece no texto que nós lemos agora há pouco, de Mateus 26, e ao mesmo tempo estar traindo, tudo combinado já com os sacerdotes? Como alguém com um beijo aponta o objeto de sua traição? Talvez você pense assim: na Bíblia eu acho que é só Judas que é capaz de fazer isso. Eu te digo, não. Nós costumamos enxergar o rei Davi, irmãos, como um rei por excelência, e a Bíblia diz que ele é, assim, um homem segundo o coração de Deus, que ele foi um homem segundo o coração de Deus, que ele fez muita coisa boa. Mas você já parou para pensar a que ponto chega a maldade humana?
de mesmo tendo em abundância, em ampla suficiência, mesmo tendo no seu palácio sua esposa, suas riquezas, seu prestígio, resolve pôr o olho numa mulher que já tem um marido. E não somente isso, usa do seu poder para obrigá-la, para seduzi-la, a seduz, a engravida. E depois, lá no coração, Davi é capaz de engendrar um plano para fazer com que o marido, vindo da guerra, durma com esta mulher, para que ele pense que o filho é legítimo, é dele, do marido. Mas não dando certo o seu plano, ele parte para um plano mais macabro ainda, que é, de forma indireta, matar esse homem pelas mãos dos filisteus. E ainda tem um terceiro estágio da maldade, que é mesmo depois de ser advertido pelo profeta Natã, contando-lhe uma história de alguém que tem muitas e muitas ovelhas, mas mata a ovelha do vizinho, que só tem uma, para tratar de uma visita, para dar uma janta para uma visita. Davi diz assim: esse homem tem que morrer. Mesmo assim, ele ainda não pensa que é com ele. Só pensa depois que o profeta fala: é você que é esse homem. Esse jeito diabólico de pensar e de agir, irmãos, pode estar, e eu acredito piamente, está na natureza humana, em pessoas como nós. É por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas não é no sentido de maldito o homem que confia no homem, que ele não pode confiar no outro, no seu colega. É maldito o homem que confia no homem. Essa maldade, essa inclinação para fazer esse tipo de coisa continua, irmãos, com a gente. Então esse jeito de pensar de Judas, irmãos, ele não é extinto. Não é um animal extinto, pelo contrário, está aí. Mas ainda tem uma outra coisa que eu quero destacar, que é a avareza de Judas. E agora eu vou para uma outra passagem, Evangelho de João, capítulo número 12. Antes de nós lermos essa passagem, deixe-me situá-lo, o que é que está acontecendo. Jesus ressuscita Lázaro, antes da sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus e os seus voltaram para Betânia. Antes de entrar em Jerusalém, voltaram para Betânia, lá onde ele tinha ressuscitado Lázaro. E Jesus foi convidado para a refeição na casa de Simão o leproso, provavelmente alguém que tenha sido curado por Jesus. E aí Lázaro e suas irmãs estão presentes também. E aí Maria toma uma libra, em outro lugar vai estar um vaso de alabastro, né? Mais ou menos 300 dias de serviço de um homem é o que valia esse perfume. Um ano inteiro de serviço de um homem. 350, 400 ml talvez, por aí. Embora o vaso de alabastro fosse um pouquinho maior que isso. Enfim, lá no céu a gente pergunta qual que está certo. João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, os que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Jesus disse: deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Um ato de adoração de uma mulher, que chega diante de Jesus, se prostra diante dele e cuida dos seus pés. Um ato de alguém que é o escravo da casa e que gasta provavelmente tudo o que tem na sua vida para lavar, para limpar os pés de Jesus.
Uma pessoa entende como adoração, esta mulher. Outros que estão caminhando com Jesus entendem como desperdício. Na verdade, todos os discípulos, segundo Mateus, depois você pode ler na sua casa, todos os discípulos acharam que foi um desperdício. Mas Judas, que era quem cuidava da bolsa, o tesoureiro, ele então diz assim: por que não se vendeu isso e deu aos pobres? João, escrevendo após o acontecido, ungido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, João retrata a motivação de Judas, que talvez não tenha ficado evidente quando aconteceu. Mas depois da traição, Judas, ou melhor, João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o que estava no coração dele não era o cuidado dos pobres, que ele era ladrão. Mas o que estava no coração dele era a avareza. Lembre que a especialidade de Judas é a falsidade. Ele queria fazer, ele fez essa observação não por amor ou preocupação aos pobres, mas porque ele tirava. Então, se aquele perfume fosse vendido, 300 denários entrariam no cofre. E 300 denários entrariam no cofre que ficava na mão de Judas. É isso que estava no coração dele. E eu aqui faço uma outra aplicação também, irmãos, que é para a gente pensar. Tem um ditado que diz assim, que muita gente gosta de fazer aleluia com o chapéu dos outros. Gente que gosta de sugerir o que deve ser feito com o dinheiro dos outros. Não tem isso, não? Onde já se viu? Para que fazer um negócio desse? Para que fazer aquilo? Pega esse dinheiro aí e dá para os pobres, dá o seu. Começa por você. Não é? Eu já ouvi muita gente na internet falando da igreja. Porque as igrejas, não sei o quê, as igrejas tinham que pegar tudo o dinheiro delas e dar aos pobres. Começa a dar o seu que a igreja dá também. Pega tudo que você tem. Quero ver se faz. Não é? E por aí vai. É conversa para outro dia. Gente, parece que a gota d'água chegou para Judas. Quando ele viu isso, ele não aguentou. É agora, é nesse momento. O contexto, irmãos, dessa passagem é que logo após isso, segundo os outros evangelhos, Judas já procura os sacerdotes para combinar, para dizer para eles que chegou a hora. E Judas pergunta: que me quereis dar? 30 moedas de prata. Ele aceitou. E agora, irmãos, ele procura a ocasião para entregar. Que contraste. Uma unção e uma traição. Uma unção e uma traição. Esse é o coração de Judas, que ama o dinheiro ao ponto de entregar o próprio Cristo. Irmãos, nós estamos aqui, vou fazer uma observação pessoal. Se o coração humano não for tratado, e se a gente não tiver lastros, o que eu digo lastro? Coisas que exercem peso na nossa consciência. Qualquer político que for eleito, quando pôr dinheiro na mão dele, o resultado vai ser igual. É o coração humano que tem problema, irmãos. Às vezes nós estamos querendo achar que é um político de determinado partido que vai resolver. Não é só isso. O problema é muito maior. O problema é a falta de evangelho na nossa sociedade. Porque às vezes nós falamos de político, irmãos, que pega o que não é dele, mas às vezes nos nossos rincões mais íntimos a gente pode estar usufruindo de coisas que nós não deveríamos estar usufruindo sem pagar. É o mesmo princípio. É a mesma situação. É o coração humano que é o problema. Você vê que Judas não está longe. Esse comportamento, esse pensamento existe. Judas aceita o dinheiro, agora vem a hipocrisia maior. João capítulo 13. Abra sua Bíblia aí.
Judas aceita o dinheiro, voltou e misturou-se, aceitou as 30 moedas de prata oferecidas pelos sacerdotes. Aí ele volta e se mistura com o restante do grupo, como se nada tivesse acontecido. Judas havia sido enchido pelo modo de agir de Satanás, que é de ser enganador, que é de ser falso, de ser mentiroso. E agora, em João capítulo 3, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Presta atenção nisso. João não fala que ele foi lá com os sacerdotes. Eu estou colocando aqui em ordem cronológica, com base em Mateus. Está certo, gente? Agora, olha para mim aqui. Judas já foi lá. Combinou. Agora ele volta para os discípulos, volta para Jesus. E aí vem essa festa da Páscoa, em João capítulo 13. Verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, verso 4, estão comigo? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, Jesus, tomou uma toalha, Jesus se cingiu com essa toalha, deitou água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega a vez de Simão Pedro, verso 6, Senhor, tu me lavas a mim? Jesus fala para ele, o que eu faço não sabe ainda, Pedro, é demais para a tua cabeça, é isso que quer dizer. Verso 8, Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus, se eu não te lavar, você não tem nada comigo, Pedro, você está fora do meu pacto, da minha aliança. Então Pedro fala assim, Senhor, mas então me lava inteiro, porque eu não quero ficar apartado de ti. Verso 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto aos mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Quem que não está limpo, irmãos? Judas. Verso 11, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Em outra passagem, Jesus diz assim para os discípulos, vós estáis limpos pela palavra. Significa que a palavra de Deus, o evangelho, não tinha entrado no coração de Judas, mas ele estava ali. Verso 12, Jesus lavou os pés. Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, o outro Tiago, o outro Judas, um por um, e chegou no pé de Judas, e jogou água no pé de Judas, e lavou os pés de Judas. E aí ele volta para a mesa. E Judas permanece exatamente do mesmo jeito. Que hipocrisia, irmãos. Que hipocrisia. Verso 25 de Mateus 26, com aquela piada que nós começamos a nossa conversa. Acaso sou eu, mestre? Quem fez essa pergunta? Judas. Quando Jesus faz essa pergunta, quando Jesus faz a afirmação, um de vós me trairá, e Judas pergunta, acaso sou eu, mestre? Verso 25, Mateus 26. Judas já sabe a resposta, é ele. É ele. Já estava tudo combinado, o preço combinado, tudo tratado. Eu te pergunto, irmãos, que alma tem esse Judas a ponto de fazer um negócio desse? João conclui, João 13, do verso 23 em diante, da seguinte forma. Vou ver o verso 21 aí, João 13, 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos oraram para os outros sem saber a quem ele se referia. Estava ali chegado a Jesus, um dos seus discípulos a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então João foi lá, no colinho de Jesus e perguntou,
Senhor, quem é? Aí o verso 26, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Pensa comigo nessa cena agora. Este ato de pegar um pedaço de pão, molhar no vinho e entregar para uma outra pessoa, chamar uma pessoa para dentro de casa é um nível de intimidade. Sentar-se à roda, à mesa, não a mesa do jeito que a gente tem hoje, é um segundo nível de intimidade. Mas dividir o prato a ponto de, na cultura oriental, de você usar as mesmas... A comida está ali posta e todos usam a sua mão, irmãos. Não tem um prato separadinho para cada um. É alguém chegando lá, tirando um pedaço do cordeiro ou do pão, tá? Dividindo, partindo o pão. Quando Jesus pega esse bocado e molha, e entrega para Judas, é Jesus falando assim, Judas, você goza da minha intimidade. Judas, você não é qualquer um. E aí o verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz depressa. Ao que parece, logo após isso, Judas se dirige ao sinédrio, ao conclave, à reunião dos sacerdotes. E a oportunidade agora estava chegada, a noite estava chegando. Judas sabia que Jesus, todas as noites, ou pelo menos quando possível, buscava o seu lugar de oração. A noite estava chegando, a ceia já tinha sido, a Páscoa já tinha sido ministrada, e agora chegou o momento. E Judas chega com os soldados, com os representantes do sinédrio, e Judas, cínica e vilmente, beija Jesus. Novamente, irmãos, um outro ato de intimidade, de proximidade, este beijo. E aí Jesus olha para eles assim, com um beijo traz o filho do homem. Aparentemente, irmãos, não acontece nada de muito diferente com Judas. Ele até acompanha, provavelmente, os primeiros momentos da crucificação, ou da prisão de Jesus, dos açoites. Agora, a forma como Judas morre é que mostra para nós, irmãos, qual a diferença entre arrependimento e remorso, simplesmente, porque as coisas deram errado e as coisas não tinham chegado ao devido destino. Em Mateus 27, verso 3 até o verso 4, nós vemos que Judas vendeu por 30 moedas de prata. Agora o seu remorso começa a incomodá-lo. Por quê? Porque Jesus é preso, é açoitado. E o final todo mundo sabe, Jesus é morto, crucificado de forma horrenda. John MacArthur diz o seguinte, Judas sentia pesar, mas não era por ter pecado contra Cristo, e sim porque o seu pecado não havia satisfeito como esperava. Judas já estava no inferno que havia criado para si mesmo. O pecado traz culpa e o pecado de Judas trouxe sobre ele uma infâmia insuportável. Devemos repetir que seu remorso não era arrependimento verdadeiro. Se fosse o caso, ele não teria se matado, simplesmente estava aflito, pois não gostava do que sentia. Judas não clama por misericórdia, ele não busca perdão. Ele buscou, irmãos, aplacar sua consciência. Ele se dirige para os sacerdotes novamente, tentando devolver as moedas que ele havia recebido. Mas mesmo os sacerdotes têm mais discernimento com ele. E diz o seguinte, esse dinheiro nós não queremos ficar para nós, porque é dinheiro maldito. Então eles pegaram esse dinheiro e acabaram comprando um campo, onde seriam sepultadas as pessoas menos favorecidas.
Qual que é a diferença, irmãos, entre arrependimento e o remorso? O arrependimento é quando eu me deparo com a lei de Deus, vejo que feri a lei de Deus, e que agora, tendo a consciência de que eu desobedeci a Deus, que eu sou pecador e que cometi pecado, eu preciso agora obter o perdão, o favor divino. E biblicamente isso significa se refugiar em Cristo, entender o plano de Cristo e mudar de vida. O remorso é aquele peso na consciência simplesmente porque o plano, o resultado, o fruto do pecado não foi o que eu gostaria. Quando a gente vai corrigir algumas crianças, por exemplo, né? Alguma coisa muito grave aconteceu, você precisa corrigir e tal. Vamos imaginar, pode ser lá na escola, lá. Quem foi que fez? Pergunta para um grupo de 10, 12 crianças. Quem foi? Todo mundo fica quietinho. Ninguém fala nada. Quem foi que fez? Aí você vai apertando um pouquinho mais. Olha, é o seguinte. Na verdade, eu já sei quem é. Então, se você se entregar agora, o castigo vai ser tal. Mas se você demorar muito, vai dobrar. Então, digamos que fosse isso em 1900 e alguma coisa, e tarará. O pai falava, a mãe falava, ó, se for agora é uma varada, se for daqui 10 minutos é 2, daqui 30 é 3. Aí a criança que aprontou diz assim, fui eu. No primeiro momento não foi um arrependimento, irmãos, porque não foi por livre consciência, não foi uma consciência esclarecida, mas foi o medo da consequência. Ou foi porque para se livrar de um mal maior. Tem muitos pecados que a gente comete, irmãos, e a gente não se arrepende e passa longe do arrependimento, porque às vezes esse pecado foi cometido, ninguém ficou sabendo, passou por aí, tal, e vamos embora. Mas quando vem à tona o pecado, eu te pergunto, e agora? Agora há pouco eu citei o exemplo de Davi. Davi, irmãos, ele, mesmo tendo cometido aquele pecado, a maldade do seu coração atingiu níveis estratosféricos, nós sabemos disso. Qual que é a diferença? É que depois de Davi ser advertido pelo profeta, ele cai em profunda amargura. Porque ele sentiu o peso do seu pecado. Fui eu que fiz isso. Foi você que fez isso. E Davi, depois de ser advertido, teve a plena consciência de que ele sofreria consequências do seu pecado. E é por isso que ele escreve o Salmo 32 e o 51. Quando Davi diz assim, Senhor, eu sei do meu pecado. O pecado está diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê, irmãos? Que percebeu o mal que fez e que precisava de mudança. Essa é a diferença. Judas não. Judas era só remorso, porque não aconteceu o que ele gostaria. Sem mais delongas, irmãos. Judas, penso eu, imaginava que, provocando a prisão de Jesus, Jesus haveria de mostrar o seu poder terreno. O poder de Jesus vinha do céu, mas a manifestação desse poder aqui na terra, ou seja, Jesus chegasse soldado perto dele, só soprava e ia embora. Jesus não seria preso por ninguém, Jesus assumiria. Enfim, Judas talvez intentasse provocar Jesus e Jesus iria entrar em Jerusalém de fato e de vez, né, como alguém para ocupar o trono, mas nada disso aconteceu. E a coisa deu errado. E agora que ele tem é só remorso. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, que o galho em que Judas se enforcou, né, provavelmente se rompeu,
Ele caiu e as suas entranhas se derramaram. E os estudiosos acreditam que foi exatamente no campo em que ele comprou com o dinheiro que ele rejeitou depois. Comprou de forma indireta. Lições ou moral da vida de Judas, bem rapidinho. Primeiro, Judas é um exemplo de oportunidades perdidas. Gente que está caminhando com Jesus, gente que está ouvindo a palavra e não se arrepende. Judas é o exemplo de privilégios desperdiçados. Gente que desfruta do sagrado, desfruta dos favores divinos e não se entrega para o Senhor. Judas é o exemplo de como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas demonstra para nós o perigo da traição espiritual, da hipocrisia, de aparentar ser uma coisa e não ser de fato. De ser, irmãos, diante dos irmãos e daqueles que nos cercam, uma pessoa, mas em outros lugares somos outra pessoa. Judas é o exemplo de como Deus pode ser afetuoso e misericordioso, porque Jesus lavou os pés dele, mesmo sabendo que haveria de trair. E é por isso que Jesus fala para todos os discípulos: vocês têm que fazer o mesmo. Não é fácil a gente lavar o pé dos Judas, mas é isso que Jesus mandou a gente fazer. Judas é um exemplo de como a vontade de Deus não pode ser frustrada de maneira alguma. Ele pensou, quando o diabo entrou no coração de Judas, eu penso que o diabo imaginou: eu vou acabar com Jesus. O plano de Jesus não vai dar certo. Pelo contrário, é uma prova inequívoca de que o diabo não sabe da cabeça de Deus. Ele não sabe. Judas, em último lugar, é um exemplo claro de que ninguém em falsidade pode enganar Jesus Cristo. Ele conhece cada um dos nossos corações. E se ele conhece, irmãos, ele oportuniza para nós o tratar, o curar, o transformar a nossa natureza. E ele quer fazer isso na nossa vida. Tratar a gente. Tratar da nossa maldade, irmãos, que se manifesta em maior e em menor grau, mas ela se manifesta também. Todos nós aqui, irmãos, temos um grau de hipocrisia. Todos nós temos. Ninguém se mostra completamente. Se todo o nosso interior fosse mostrado como se mostra num slide, a gente estaria perdido, irmãos. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos nivela. Todos nós aqui nesse recinto somos pecadores. Todos nós. Pior é este que vos fala ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós e encontre no nosso coração arrependimento e não remorso. Amém? Vamos cantar um hino.